Boa tarde, gente. Meu nome é Leidiane Santos, sou historiadora, estou cursando pedagogia, sou mestranda em educação e especialista em ensino de história, geografia e meio ambiente. Já tenho uma página no Instagram que coleciona diversas curiosidades sobre diversos pontos da educação, principalmente pontos históricos. Mas esse canal ele é diferente. Eu estou direcionando para as pessoas que vão se formar como docentes, como eu, que estão aprendendo as coisas aos poucos, ou pessoas que são curiosas sobre o tema e querem aprender e querem descobrir, o que é maravilhoso. Então, desde agora, eu quero agradecer a qualquer pessoa que venha a assistir. E dizer que sempre estarei disponível nas minhas redes sociais para qualquer troca de informação, para qualquer dúvida, até porque eu sou um estudante como provavelmente vocês são, então não tenho todas as respostas. Esse canal ele vai ter como objetivo principal falar sobre a organização da educação no Brasil, ou seja, os textos e apostilas que eu vou trabalhar são do meu mestrado, que vem por meio da instituição FUNIBER. Então, as pessoas que quiserem ter acesso a ele, infelizmente eu não posso disponibilizar, terão que ir atrás da instituição. Mas eu vou trazendo resumos conforme os meus estudos, ok? O primeiro capítulo desse mundo da educação, vem falando sobre as teorias da aprendizagem, ou seja, quando a gente fala sobre educação, a gente está muito voltado a algo extremamente amplo que não tem fim. E isso é um erro que a gente mesmo tem que se corrigir. A educação, ela gera pensamentos são infinitos, porém, ela tem delimitação. Ela tem começo, meio e fim, ela tem teoria, ela é cientificamente provada, porque senão ela não faria parte desses sistemas de educação. Então, primeiramente, a gente tem que entender isso, que existe uma finalidade e um objetivo para tudo na educação. Nada é solto ou disperso. Daí a gente vê com 3 objetivos principais, que seria, primeiramente, identificar os principais paradigmas que são como se fossem normas, leis, e que regem essas teorias da aprendizagem, ou seja, cada teoria tem um paradigma diferenciado. Isso é importante da gente entender. Então, por exemplo, educação afro-brasileira tem um paradigma diferente da educação religiosa, por exemplo, que tem um paradigma diferente da educação especial. Então, é algo importante que nós, como futuros profissionais, temos que nos atentar. Segundo ponto, classificar os diferentes tipos de aprendizagem, ou seja, não existe apenas um tipo de aprendizagem, ou seja, aprendizagem por meio da fala, da visão, da audição. Existem diversos tipos de aprendizagem e a gente tem que saber quais aprendizagens são aprendizagens classificadas como científicas e aquelas que não são classificadas como científicas, mas também não são menos importantes. O terceiro objetivo seria relacionar cada paradigma, cada norma, como se fosse uma atividade para você ligar o nome ao objeto. Então, você vai pegando o paradigma e vai ligando ao tipo de educação. O que mostra a gente que existe sim uma delimitação e a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre educação. Vindo para a parte mais de conceito sobre o que a gente vai falar, a gente tem que entender que, primeiramente, nós estamos inseridos no Brasil em diferentes tipos de contextos educativos. Nós temos leis brasileiras voltadas para o Brasil
que coloca um paradigma que é colocado teoricamente como igual para todos, mas na prática a gente sabe que existem diferentes tipos de desafios e essa igualdade ela não existe, para ser bem sincera. Primeiro a gente tem que entender que esses paradigmas educativos, eles têm diferentes tipos de filosofias, psicologias, pedagogias, ou seja, tem diferentes formas de serem conceituadas. E a gente tem que entender o âmbito em que a gente está para que a gente possa entender esses paradigmas. Depois a gente tem que entender que a aprendizagem ela sempre é formada por meio da educação. Ou seja, qualquer tipo de ato educativo tem como finalidade uma aprendizagem, seja ela qual for. E daí quando a gente vai para as reflexões sobre o conceito do que seria aprendizagem, a gente lembra primeiramente de Sócrates. Sócrates é o autor da velha e famosa frase, só sei que nada sei. Isso resume um pouco sobre o que ele pensava sobre a educação. E seria no caso que a educação ela já vem dentro do sujeito, dentro de nós, portanto ela é inata, ela não surge, ela já existe por uma explicação não científica e ela vai aflorando e desenvolvendo ao longo dos anos. Já o seu discípulo Platão, ele promove essa mesma ideia do seu mestre, porém ele fala que a gente tem que entender que esse sujeito ele tem que adquirir as informações que estão em seu espaço. Ou seja, se você deriva de uma educação brasileira, você vai compreender aquela educação. Agora, se você deriva de uma educação, vamos colocar por exemplo, finlandesa, você vai ter um outro padrão, você vai ter um outro desenvolvimento de educação. E é importante falar disso. E o terceiro, não menos importante, o grande Aristóteles, ele vem falando que o conhecimento, ele não é algo que vem na gente. Então, ele discorda de Sócrates. Ele diz que não é inato, entendeu? Ele fala que a gente vai adquirindo durante as nossas experiências e dentro dessas experiências a gente vai desenvolvendo os paradigmas de aprendizagem, sejam eles formais ou informais. Daí a gente vai para uma outra página, que essa página ela vem falando um pouco sobre a história mesmo da aprendizagem, que a palavra deriva a palavra aprender, ela deriva do latim apprehendere, que significa aprendizagem, que é o ato de aprender, e esse ato de aprender é o ato de instrução do conhecimento, dar conhecimento, entendeu? E também, para aqueles que vão receber esse conhecimento, o estudo. Então, é uma conexão muito fácil de se entender. E depois a gente vem trazendo outros autores que são muito conceituados e respeitados em relação à educação, como, por exemplo, Ganet. Ganet, ele fala que, ou Ganet, como vocês preferirem falar, ele discute essa questão de que o autor ele vai desenvolver o tipo de educação muito por meio do sujeito e o meio aonde ele vive. Como por um exemplo, se você é uma pessoa que vive num meio de muita violência,
Então, você vai adquirir um tipo de educação em que todos os seus problemas você vai resolver com a violência. É nisso que Ganet acredita, é nisso que ele desenvolve dentro dos seus pensamentos. Já Zabaiza ele vai um pouco mais a fundo e diz que a educação ela tem 3 dimensões, ela é formada de 3 dimensões, ou seja, paradigmas de aprendizagem, regras, normas, o professor, que é aquele que vai educar, e o aluno, que é aquele que vai receber aquela educação. Então, diante disso, a gente não tem realmente um conceito para dizer esse realmente é o conceito correto de educação. Educação é isso. Mas, juntando todas essas peças, o que é muito fácil de você pesquisar na internet, de você ver